Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre essa história aqui, a Canção de Natal do Charles Dickens. Eu fiz a leitura aqui pela edição da editora Penguin, que recebe o nome de Uma Canção de Natal. Mas vocês vão encontrar esse livro, dependendo da editora, dependendo da adaptação que foi feita, com outros nomes, tá? Além de Uma Canção de Natal. Vocês podem encontrar também como Um Conto de Natal e vocês também podem encontrar como O Natal do Avarento, tá? Mas são três nomes para a mesma obra do Charles Dickens, que foi um escritor inglês, e esse livro foi publicado originalmente em 1847. Esse livro ele é dividido em 5 capítulos, tá? E agora, nesse primeiro capítulo, a gente tem a apresentação de algumas personagens que são importantes para a história, então eu vou começar fazendo essa apresentação para vocês. Então, a gente tem o Scrooge, que é um cara muito mão fechada, vive sozinho, ele não tinha nenhuma esposa. O único parente vivo que ele tem é um sobrinho. Esse sobrinho é casado, um cara muito bondoso, carinhoso. Todo ano esse sobrinho convida o tio para passar o Natal junto com a família. Mas o Scrooge, ele detesta o Natal. Ele detesta conviver com as pessoas, então ele nunca aceita o convite desse sobrinho, tá? Tem também um funcionário do Scrooge. Esse funcionário, ele é muito pobre, né? Tem uma família bem pobre e recebe uma miséria de salário, tá? E além disso, quando acontecia algum problema, e o cara, gente, era extremamente responsável, tá? Mas como ele tinha um filho doente, às vezes ele precisava atrasar, né, por algum motivo, ou por algum cuidado com o filho, o Scrooge descontava do salário dele, eu não queria nem saber não, tá? O Scrooge não pensava nos outros, ele pensava apenas na própria fortuna. O Scrooge teve sim um amigo, que o amigo dele chamava Marley, e eu digo chamava porque o Marley ele já havia morrido há 7 anos, tá? Quem foi o Marley na vida do Scrooge? O Marley foi um sócio, né? Então o Scrooge trabalha numa loja, né? Ele é dono de uma loja e o Marley era o sócio dele, tá bom? Só que os dois, o Marley e o Scrooge, sempre foram muito gananciosos, então eles formaram ali uma duplinha, né, que só pensava em dinheiro, tá? E há 7 anos o Marley havia morrido. Numa determinada noite de Natal, o fantasma do Marley aparece. Pois é. E esse fantasma contou para o Scrooge que ele era um fantasma amaldiçoado. E qual que era essa maldição? Era viajar por toda a eternidade. Por quê? Porque o Marley foi um cara que nunca saiu do lugar, assim como o Scrooge, eles eram muito parecidos, tá? Então ele recebeu essa maldição de passar a eternidade viajando, certo? Por quê? Porque ele tinha vivido sempre no mesmo lugar, sempre só pensando no trabalho, tá? E ele, aquele fantasma, carregava correntes, uma corrente assim enorme, muito pesada. E o que era essa corrente? Essa corrente, ela simbolizava aquilo que ele construiu durante a vida. Então a ganância, aquele excesso de ganância, mesmo podendo ajudar os outros, porque eles tinham dinheiro, eles não ajudavam, né? Então o Marley, com aquele mau humor, aquele excesso de ganância, aquele excesso de egoísmo, acabou construindo essa corrente pesada que, além da maldição, né, de ter que viajar para o resto da vida, ele tinha que viajar carregando aquele peso daquela corrente. Por que o Marley apareceu para o amigo Scrooge naquela noite? Ele apareceu justamente para ajudar o amigo, para alertá-lo. Porque como os dois eram iguais, né? Os dois tinham a mesma ganância, o mesmo egoísmo, então Scrooge também estava fadado a receber a mesma maldição quando morresse. Só que o Marley estava ali fazendo esse alerta e dizendo para o Scrooge que ele poderia se livrar dessa maldição. E para ele se livrar, ele precisaria receber a visita de 3 espíritos por 3 noites. E perguntou para o Scrooge se ele estava disposto a receber essas visitas para se livrar da maldição.
O Scrooge, claro que ficou assustado, mas aceitou, claro, né? Então as visitas começam, o Scrooge recebe o primeiro espírito. Esse primeiro espírito, esse primeiro fantasma, leva o Scrooge para visitar natais passados, na infância do Scrooge, tá? E mostra, né, o Scrooge consegue ver a própria imagem da sua infância, né? Então ele vê que ele era um menino solitário, que vivia num colégio interno, uma espécie de um colégio interno, né? E que a irmã dele, que era toda alegre, ela fazia sempre questão de levar o Scrooge para casa, né, para passar momentos com a família. E essa irmã, aliás, gente, é a mãe daquele sobrinho todo bondoso, tá bom? Do Scrooge. Depois, o Scrooge vai visitar a sua própria juventude. Na juventude, ele vê que ele já trabalhava, ele tinha um patrão, né, que era muito feliz, muito alegre, muito festeiro. E nessa época, tanto o seu patrão quanto ele gostavam muito do Natal. E para terminar aquela visita, o fantasma leva o Scrooge para visitar a sua fase de adulto já, né? E nesse momento ele vê o término de um relacionamento. Então o Scrooge um dia já se relacionou com uma moça, só que como ele sempre foi muito apegado ao dinheiro, então a moça sentia que o Scrooge se preocupava mais com o dinheiro do que com ela. Então o relacionamento terminou, tá? A moça, ela acabou casando, atualmente vivia feliz, tinha uma filha muito linda, tá bom? E o fantasma, com essas visitas, né, com essas 3 visitas, a infância, a juventude e a fase já do Scrooge adulto, fez com que o Scrooge enxergasse, né, e refletisse sobre a sua própria vida. E ele viu que ele já tinha sido um menino muito feliz, que gostava das pessoas, que gostava do Natal, e que hoje ele era um adulto amargo, sozinho e avarento, tá? Então o Scrooge refletiu e sentiu que ele poderia ter feito tudo diferente, tá? E nesse momento a primeira visita termina. Então começa a visita do segundo fantasma, e esse segundo fantasma é o fantasma do Natal atual. Esse fantasma, ele tem a missão de passar na casa das pessoas que são bondosas na noite de Natal e fazia uma magia e transformava aquela noite de Natal em pura alegria, tá? Então ele leva o Scrooge para fazer essas visitas ali no Natal atual. Então a primeira visita é na casa do funcionário do Scrooge, tá? E o Scrooge, então, pela primeira vez, vê a vida, né, pessoal daquele funcionário. Ele vê que ele é um pai de família, tem uma família muito pobre, que ele tem uma esposa, ele tem filhos. Um dos filhos é muito doente e o fantasma até diz para o Scrooge que aquele menino iria morrer, tá? O Scrooge fica assustado, né? Porque ele não queria a morte daquele menino. Mas, apesar de toda aquela pobreza, eles passavam um Natal muito alegre, né? E o Scrooge também pôde observar essa alegria, tá? Ele também presencia uma conversa entre o funcionário e a esposa e vê que, mesmo ele tratando o funcionário do jeito que ele tratava, o funcionário gostava dele. Pois é, né? Mas a família, a esposa diz, né, que não gosta, porque via que ele era muito egoísta e avarento. A segunda visita é na casa do sobrinho do Scrooge, tá? O sobrinho tinha também a esposa e a família, eles estavam ali comemorando o Natal, muito alegres e coisa e tal. O sobrinho também conversa sobre o Scrooge escuta essa conversa, falando bem do tio, falando que sentia falta do tio, que gostaria muito que o tio frequentasse a casa dele, né? Mas os outros sempre rebatiam o sobrinho e falavam que não gostavam, tá bom? Então o Scrooge ele percebeu, tanto do lado do sobrinho quanto do funcionário, que eram 2 pessoas que mesmo sendo desprezadas por ele, acabavam gostando dele, né? E o Scrooge, num determinado momento ali da visita na casa do sobrinho, lembrando que ele estava ali como um fantasma, tá bom, gente? Então as pessoas não enxergavam ele, né? Ele via as pessoas, mas as pessoas não o viam. Ele presencia uma brincadeira, porque a família começou a fazer uma brincadeira ali, né? E ele começa a se divertir
com a brincadeira da família, mesmo não estando presente. Então aquela alegria da casa do sobrinho acaba contagiando o coração do Scrooge também, tá? E o Scrooge, então, ele se enche de alegria, ele se enche de amor, vendo todas as pessoas comemorando o Natal, né? E dessa forma acaba a segunda visita. O terceiro e último fantasma é o fantasma do futuro, tá? Então ele leva o Scrooge para visitar o futuro. Então o que o Scrooge vê lá no futuro? Vê um homem adoentado de cama morrendo, tá? No leito de morte. Vê pessoas se aproveitando dele naquele momento de morte, roubando os pertences dele, tá bom? Ele também vê uma família que tem uma dívida com esse possível morto, né? Aquela pessoa que tá ali morrendo, e essa família fica feliz, né? Porque aquele cara tá morrendo. Pois é. E ele também vê a família do funcionário, porque o funcionário nesse momento já tinha perdido aquele filho adoentado, tá? E ele também vê que ali lá no futuro, o sobrinho é o único que tá cuidando da família desse funcionário, que é uma família muito pobre e precisa de ajuda, tá? No final do capítulo, desse momento, né, dessa visita desse último fantasma, o Scrooge vê que aquele homem no leito de morte era ele, né? Então ele fica muito assustado, ele entra em pânico, em desespero, porque ele vê como vai ser o final da sua vida, as pessoas se aproveitando dele, né? E as pessoas que gostam dele, que é o funcionário e o sobrinho, passando por dificuldade, e ele ali no leito de morte, tá? Então o que acontece com o Scrooge? Nesse momento, ele promete mudar, ele faz essa promessa, tá? E ele diz então para o fantasma que a partir daquele momento ele vai ser um homem diferente e que o seu fim vai ser diferente. Ele não vai ter aquele futuro, que ele vai mudar o seu futuro. Após então as 3 visitas dos 3 fantasmas, o Scrooge acorda e ele percebe que as 3 noites não passaram, porque na verdade ele acordou, ele despertou ainda na noite do Natal. Pois é, então ele podia fazer um Natal diferente e ele decidiu mudar aquele Natal. O que ele fez então? A primeira atitude foi procurar o maior peru da cidade e mandou esse peru de presente para o funcionário. Além disso, ele decidiu passar a noite de Natal com o sobrinho. Foi o que ele fez, o sobrinho ficou super feliz, a família do sobrinho também, e o Scrooge se divertiu demais, tá? No dia seguinte do Natal, o funcionário recebeu um aumento do Scrooge, pois é. Além disso, ele passou a ajudar todas as pessoas que precisavam de ajuda. E, além disso, ele também passou a cuidar, a pagar, né, o tratamento e os cuidados do filho doente do funcionário, que, por conta desse atendimento de qualidade, né, desses cuidados, acabou não morrendo, né? Então ele estava fazendo coisas boas para as pessoas. Todos, claro, que perceberam essas mudanças no Scrooge, foram mudanças muito significativas, e a partir daquele momento o Scrooge viveu feliz e fez também muitas pessoas felizes. Fez a diferença na vida de muitas pessoas. Então é isso, uma história deliciosa, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, por favor, curta aqui embaixo, sempre esqueça de falar. Tchau!